Vamos continuar a leitura. O Raskanda Prabhu vai continuar a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Yes. A semana passada ele gravou e foi lido sobre o espancamento de Namacharya Siddhartha Sakura, né? Então, como disse Silachara Maharaj esses dias, teve uma aula dele aqui também no templo, ele falando que nós, qualquer coisa que acontece, a gente chama papai, mamãe, né? E ficamos chamando a família, chamando isso e aquilo. E Namacharya Siddhartha Sakura, ele foi espancado em 22 locais públicos e ele em nenhum momento parou de cantar o Santo Nome. E Gurudeva falou, Shri Govinda Maharaj, se a gente canta o Santo Nome, alguém dá um murro no teu estômago para parar, imediatamente você para. Mas Namacharya, ele não parou. Então a Raskanda vai continuar agora a leitura. Sim. Jai Sri Chaitanya Bhagavata de Asavatara Sri Vrindavana Thakur ki Jai. Isso mesmo. Estamos lendo o capítulo 16 do Adikanda do Chaitanya Bhagavata, capítulo 16, portanto, Shri Haridas Mahima Varnana, descrição das glórias de Shri Haridas. Paramos por volta deste verso aqui. 172. Haridas então deixou a vila e se mudou para uma caverna às margens do rio Ganges, onde se alimentava da doçura do santo nome e da lembrança dos passatempos do Senhor Supremo. Diariamente cantava ele um mínimo de 3.000 santos nomes do Senhor Krishna. Em virtude do som transcendental do santo nome e da presença santa de Srila Haridas Thakur, a caverna se tornou um planeta Vaikunta. Na caverna de Haridas vivia uma cobra gigantesca e venenosa. O vapor venenoso emitido por ela era intolerável a toda entidade viva ordinária. Pessoas da vila iam diariamente até a caverna para visitarem Haridas Thakur, mas nenhuma delas era capaz de permanecer ali e conversar com ele. Haridas, contudo, nem mesmo estava ciente do vapor venenoso. Reunindo-se os brahmanas, discutiram o problema. Qual é a origem daquele vapor terrível no interior do ashram de Haridas? Em Puria havia muitos médicos ayurvédicos. Indo à caverna, eles puderam entender que uma cobra era a causa do gás tóxico. Um deles disse de forma decisiva: uma grande cobra vive nesta caverna. O vapor venenoso vem dela. Os médicos ayurvédicos, concluindo que nenhuma pessoa poderia viver ali, disseram que Haridas deveria evacuar a caverna imediatamente. Não é nada bom viver com uma cobra, os médicos disseram aos brahmanas. Devemos falar para Haridas deixar a caverna e procurar um novo ashram. Todos foram juntos até Haridas Thakur e lhe explicaram a situação. Em consequência de uma grande cobra estar vivendo embaixo da caverna, ninguém pode ficar aqui, eles disseram. Portanto, é melhor que você deixe esta caverna e encontre outro local para lhe servir de ashram. Vivo nesta caverna já há alguns dias e nunca fui molestado por tal vapor venenoso do qual vocês falam, respondeu Haridas. Entretanto, como nenhum de vocês pode permanecer na caverna e esta situação os aflige, deixarei este lugar. Se até amanhã esta cobra não partir, prometo que parto eu. Mas, por favor, não meditem mais nesse problema. Se vocês ocupam seu tempo com conversas fúteis e mundanas, fico muito ansioso. Cada instante da vida deve ser utilizado na discussão de tópicos conscientes de Krishna. Todos ficaram ali e, de acordo com a instrução de Haridas, cantaram e discutiram as glórias do Senhor Krishna. Enquanto assim se ocupavam, algo extraordinário aconteceu. Quando o anoitecer gradualmente começava a rodear Haridas e os brahmanas, uma cobra enorme serpeou de seu buraco para fora da caverna. Com todos ali de testemunha, de seu buraco, a cobra desapareceu no crepúsculo. A pele de seu corpo enorme e assustador era muito bela,
com suas listras atravessadas vermelhas, amarelas e azuis. Sob sua cabeça, uma joia reluzia como um fogo. Quando silenciosamente serpeou próximo aos Brahmanas, eles lembraram-se de Krishna como seu único abrigo. Agora que a cobra partira, não havia mais nenhuma espécie de gás venenoso no ar, e os Brahmanas ficaram muito contentes. Entendendo que a cobra havia deixado a caverna devido à promessa de Haridas, a fé deles na extraordinária potência espiritual do devoto santo cresceu ainda mais. Haridas Thakur era tão poderoso que, simplesmente por falar algumas poucas palavras, ele fez com que a cobra partisse. O mero olhar de Haridas é capaz de dissipar a ignorância e a ilusão material de qualquer pessoa. Em razão do seu amor por Srila Haridas Thakur, o Senhor Supremo nunca minimiza ou negligencia as palavras dele. Agora ouçam outra história maravilhosa e verdadeira. Um dia, no pátio da casa de um homem abastado, um encantador de serpentes dançava junto com sua cobra. Acompanhado por muitos músicos a tocarem mridanga e símbolos, o encantador cantava certo mantra específico. Haridas, que, por arranjo divino, passava por ali, passou de um lado da roda e observou a cobra dançar. Então, invocado pelo poder do mantra, Vasuki, o rei das cobras, entrou no corpo daquele homem e o fez dançar de várias maneiras notáveis. Cantando bem alto Naraga Karuna, o encantador de serpentes descrevia com sua música dramática a dança do Sr. Krishna no passatempo em que Kaliya é por ele subjugada. Ouvindo atentamente os detalhes do passatempo de seu amado Sr. Krishna, Haridas, arrebatado pelo êxtase, subitamente caiu inconsciente ao chão com sua respiração completamente interrompida. Ele, no entanto, logo recobrou sua consciência. Colocando-se de pé, ele rugiu como um leão, então começou a dançar em êxtase sem limites. Ao ver os sintomas de êxtase de Srila Haridas Thakur, o encantador de serpentes parou de dançar e tornou-se apenas mais um espectador. Enquanto vários sintomas estáticos, como choro, tremores e arrepios varriam seu corpo, Haridas rolava no chão gritando por Krishna. Pela lembrança de como seu glorioso Senhor salvara Kaliya, o imaculado Haridasa fugira em êxtase. Formando uma roda em volta de Haridas, todos cantavam para o seu prazer canções acerca dos passatempos do Senhor. Tendo deixado voluntariamente de ser o centro das atenções, o encantador de cobras, de mãos postas, contemplava a dança estática de Haridas. Quando seu êxtase amainou-se, Haridas deixou aquele local e começou sua performance, então, o encantador de serpentes. Todos que testemunharam o êxtase de Haridas provaram bem-aventurança transcendental. Todos alegremente cobriram o corpo com a poeira que havia sido tocada pelos pés do santo. Todavia, um Brahmana aproveitador e fraudulento que se encontrava na multidão pensou consigo mesmo: agora dançarei eu. Posso ver que estas pessoas não são muito inteligentes. Se elas estão oferecendo respeito a Haridas, que é de nascimento inferior, só porque ele dança e chora, certamente irão adorar a mim, que sou um Brahmana, quando eu começar a dançar e verter lágrimas. O Brahma atirou-se ao chão e fingiu estar inconsciente devido a alguma espécie de transe estático. Mas tão logo o Brahmana tocou o chão com seu corpo, o encantador de serpentes ficou furioso e começou a bater violentamente no farsante. Com um pedaço de pau, o encantador de serpentes batia violentamente em toda a parte de seu corpo. Para salvar sua vida, o Brahmana levantou-se sem demora no chão. Com o corpo muito dolorido em consequência dos golpes que recebera, o Brahmana corria e gritava: Pai, pai! Com toda a plateia assombrada e emudecida, o encantador de serpentes calmamente retornou sua performance. Por fim, um homem humildemente lhe perguntou a razão pela qual, para ele ter respeitosamente dado espaço para a dança de Haridas, mas ter batido no Brahmana, que não fazia nada diferente.
Aparecendo na fala do encantador de serpentes, Ananta Shesha, o grande devoto do Sr. Vishnu, descreveu o poder e a glória de Haridastaka. Ele disse: o tópico de sua indagação é muito confidencial. Embora tal assunto seja raramente discutido em virtude de sua natureza imensamente esotérica, irei, contudo, responder à sua questão. Enquanto viam Haridas Thakur dançando em seu transe estático, todos vocês sentiram uma afeição e grande devoção por ele. O falso e invejoso Brahmana, entretanto, apenas imitava Haridas a fim de obter alguma adoração barata da multidão. Ambos caíram ao chão, mas o Brahmana caiu não por amor a Krishna, mas motivado por inveja a um devoto puro. Ele quebrou a alegria de minha dança. Quem, senão uma pessoa muito invejosa, poderia fazer isso? Considerando-se um rival de Haridas, ele começou sua falsa exibição. Por essa razão, tive que puni-lo com a severidade que testemunharam. Foi pensando que todos o considerariam um grande santo que ele se colocou a fingir experimentar alguma forma de êxtase. Por serem destituídos de amor verdadeiro, enganadores desse tipo nunca satisfazem Krishna. Apenas uma pessoa honesta e pura pode se refugiar no serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Krishna. Todo aquele que acaso presencia a dança de Haridas Thakur livra-se completamente do enredo material. Diante da dança estática de Haridas Thakur, mesmo o Senhor Supremo, Krishna, também se coloca a dançar. Todos no universo, pela simples contemplação da dança de Srila Haridas, livram-se de todas as suas reações pecaminosas. Porque sempre carrega o Sr. Krishna Chandra em seu coração, o nome Haridas, o servo do Sr. Hari, é-lhe muito apropriado. Repleto de amor e afeição por todas as entidades vivas, ansioso por prestar-lhe socorro, Haridas, como seu servo eterno, acompanha todas as encarnações do Senhor Supremo a este mundo. Ele nunca falha com o Senhor Supremo ou com seus devotos, tampouco comete a eles alguma ofensa. Na verdade, nem mesmo em sonho ele insinua ofensa alguma. Todo aquele que obtiver mesmo um único instante de associação com Haridas irá inevitavelmente obter os pés de lótus do Senhor Krishna como refúgio. Até mesmo grandes personalidades como Brahma e Shiva anseiam constantemente por sua associação. Sob a ordem do Senhor Supremo, Haridas apareceu na família de muçulmanos sem prestígio, apenas para ensinar à sociedade humana que designações materiais como casta, credo, nascimento ou posição familiar são todas ilusórias e que buscar por elas é inútil. Se um devoto do Sr. Vishnu nasce em uma família de classe inferior, isso não o faz menos digno de adoração. Isto declaram todas as escrituras. Por outro lado, se alguém nasce em uma família de prestígio, mas não adora os pés de lótus do Sr. Krishna, seu nascimento elevado é completamente sem valor, pois tal pessoa é logo atirada no inferno. Simplesmente para provar a verdade dessas declarações escriturais, Srila Haridas nasceu em uma família de casta inferior. Prahlada Maharaj, um dos maiores devotos do Senhor, apareceu anteriormente em uma família de demônios. E Hanuman, o maior devoto do Senhor Ramachandra, nasceu como uma espécie de macaco. Similarmente, Haridas Thakur agora aparece em uma família de muçulmanos. Semideuses anseiam pelo toque da forma pura e transcendental de Haridas. Mesmo Manganga ora pedindo que ele vá até suas águas e se santifique. O toque de Haridas, todavia, não é necessário. Simplesmente vê-lo é suficiente para que as cordas do karma eterno sejam imediatamente cortadas. Se alguém vir um devoto que tem os pés de lótus de Srila Haridas como refúgio, ele também receberá a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Nem mesmo 1000 bocas ouvindo e 1000 ouvidos seriam suficientes para se descreverem e se ouvirem as maravilhosas qualidades de Srila Haridas Thakur. Você é uma alma muito afortunada, pois sua indagação me deu a oportunidade de glorificar um devoto puro e deu a você a oportunidade de ouvir suas glórias transcendentais. A partir do momento em que uma pessoa tenha pronunciado o nome de Srila Haridas Thakur, sua ascensão à morada suprema do Senhor Krishna é certa. Nagaraj, o encantador de serpentes, silenciou-se então.
Por ouvirem suas palavras glorificatórias, todos os brahmanas e cavaleiros piedosos ali reunidos sentiram-se imensamente satisfeitos. Anantashesha, como devoto puro do Senhor Vishnu, está sempre ocupado em descrever as glórias do Senhor e de seus devotos. Todos que ouviram a glorificação de Nagaraj, a Haridas, sentiram-se um amor pelo devoto puro aumentar. Haridas Thakur já exibia o comportamento de um devoto puro, muito embora o Sr. Chaitanya ainda não tivesse revelado o processo de serviço devocional ao Senhor Supremo. A massa de pessoas não tinha interesse pelo processo de serviço devocional a Vishnu, tampouco podia entender a mística por trás do cantar do Santo Nome de Deus. Os devotos que faziam Kirtana eram frequentemente zombados pelos materialistas. Para poderem cantar, tocar cartas e dançar sem serem perturbados, os devotos não se importavam em se reunir em algum local afastado. Mesmo assim, entretanto, os ateístas se reuniram e se colocavam a condenar os devotos. Esses brahmanas degradados irão destruir todo o país, eles se queixaram. Todo esse cantar e dançar emotivo deles acabará por trazer fome ao nosso povo. O cantar sentimentalista desses brahmanas é apenas um artifício para mendigarem e encherem suas barrigas. Por que eles cantam tão alto mesmo nos 4 meses de Chaturmasya, quando o Senhor Supremo dorme? Eles acabarão por irritá-lo, uma vez furioso, ele enviará fome para a nossa terra. Será que esses tolos são incapazes de entender o desastre que podem causar? Outro homem ameaçou os devotos. Se houver aumento no preço do arroz, eu pegarei cada um deles pelo pescoço e baterei neles para que todos vejam. Talvez até seja apropriado que cantem alto na noite de vigília de Ekadashi, mas qual é a vantagem de cantar os nomes de Govinda todos os dias? Assim dava cada homem sua opinião. Os devotos ficavam tristes pelos ateístas, mas apesar da tristeza, eles jamais deixavam de cantar os santos nomes do Sr. Hari. Srila Haridas era um desses devotos. Vendo que a maior parte das pessoas não tinha inclinação para o serviço devocional, Haridas Thakur sentia imensa compaixão. Haridas seguia cantando em alto e bom tom o santo nome do Senhor, mesmo sendo tal cantar insuportável para os pecadores grosseiros. Certa vez, na vila de Harinadi, um brahmana arrogante, ao ver Haridas, dirigiu-lhe a palavra de forma ofensiva. Haridas, por que você se comporta dessa maneira? Tudo o que você faz é cantar os santos nomes e você sempre faz em voz alta. Qual é a razão para isso? A verdadeira injunção é que se deve cantar apenas mentalmente. Qual escritura estabelece que se deve cantar alto os santos nomes? Quem lhe ensinou essa prática religiosa? Aqui há uma grande assembleia de panditas. Você pode perguntar a eles sobre o método apropriado de adoração. Haridas respondeu humildemente: eu não conheço as conclusões escriturais sobre as glórias do santo nome do Sr. Hari. Você certamente deve saber mais do que eu. Quanto a mim, apenas repito o que ouvi de estudiosos como você. Em parte alguma das escrituras, o cantar em voz alta dos santos nomes é condenado. Ao contrário, muitos versos dizem que tal cantar é mais purificador do que o cantar silencioso. Um verso das escrituras traz, por exemplo, Uchai Shattagunam Bhavet, o cantar em voz alta é 1000 vezes melhor. Por que o resultado de se cantar em voz alta é 1000 vezes melhor? Exigiu o Brahmana na explicação. Por favor, querido santo, escute enquanto falo sobre isso, respondeu Haridas. Essa verdade é descrita nos Vedas, no Srimad Bhagavatam. Nadando no oceano de amor por Krishna, Haridas apresentou de forma resumida a essência de todas as escrituras. Ó Brahmana, por favor, tente entender que quando qualquer entidade viva, seja ela um humano, um animal terrestre ou aquático, um inseto ou uma ave, quando qualquer entidade viva ouve o santo nome sendo cantado por um devoto puro do Senhor, ela, ao deixar seu corpo, vai diretamente para Vaikuntha, o mundo espiritual. No Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 34, verso 18, Vidyadhara ora: ó Senhor, quando o seu nome é cantado por um devoto que é puro, tendo o título sido purificado pelo contato dos seus pés de lótus, a esse santo nome é ouvido
e esse santo nome é ouvido por alguma entidade viva, ele pode purificar imediatamente tanto quem o canta quanto quem o ouve. Espécies inferiores, como os animais terrestres, as aves, os insetos e os vermes, não têm habilidade para cantar o santo nome do Senhor. Todavia, simplesmente por ouvirem o santo nome de Hari, elas podem se liberar. Por meio do cantar silencioso do nome do Senhor Krishna com japa, a pessoa libera a si mesma. Mas uma pessoa que canta o nome do Senhor em voz alta em Sankirtana libera todos aqueles que ouvem. Por essa razão, por beneficiar a todos, as Escrituras estabelecem que o cantar do santo nome do Senhor em voz alta é 1000 vezes melhor. No Narada Purana também há um verso sobre isso, falado por Srila Prahlada. A mim parece completamente lógico o fato de uma pessoa que canta o nome do Senhor em voz alta ser 1000 vezes mais piedosa do que uma pessoa que canta para si. Aquele que canta suspirando libera a si mesmo apenas. Mas aquele que canta alto libera tanto a si quanto a outra entidade viva que o escuta. Assim descrevem os Puranas a razão para o cantar alto em Sankirtana ser 1000 vezes melhor do que cantar em japa. Ó Brahmana, por favor, concentre sua atenção nessas afirmações que são fáceis de serem compreendidas. Uma pessoa que age para o benefício de todos, inclusive os animais inferiores, certamente está em uma plataforma religiosa superior àquela de uma pessoa ocupada unicamente com sua própria liberação. Cantando em voz alta os nomes do Senhor Govinda em Sankirtana, a pessoa libera todas as criaturas que porventura os escutam. Mesmo que elas talvez tenham língua, as entidades vivas em corpos não humanos são incapazes de dizer o santo nome do Senhor. Se o cantar em voz alta pode liberar entidades vivas que aceitaram os corpos muito desventurosos de animais, qual condenação pode ser atribuída ao cantar em voz alta? Uma pessoa egoísta está interessada apenas em seu próprio bem-estar, enquanto que um devoto abnegado preocupa-se com o bem-estar de todos. Entendendo isso, você poderá facilmente determinar quais duas modalidades do cantar está em uma plataforma superior. O Brahmana, tolo, ouvindo as instruções inequívocas de Srila Haridas, ficou ainda mais enfurecido. Ele retorquiu furiosamente: Haridas, agora você resolveu filosofar. Parece que agora que os 6 pensamentos filosóficos foram destruídos pelo tempo, você decidiu propor um 7º. Profetiza as Escrituras que no final de Kali Yuga, os Shudras de nascimento inferior serão aqueles a explicarem os Vedas. Posso ver, no entanto, que isso já está acontecendo. Qual é então a necessidade de se esperar o avanço dessa era? Apresentando-se dessa maneira, você visita a casa de diferentes pais de família simplesmente para se empanturrar de comida. Se eu descobrir que suas explanações são desautorizadas ou contrárias às Escrituras, irei decepar seu nariz e suas orelhas. Com sua compostura inabalada, Srila Haridas Thakur apenas sorriu às palavras ásperas do Brahmana deplorável. Sem dizer uma única palavra em sua defesa, Haridas foi embora cantando em voz alta os santos nomes do Sr. Hari. Dado que nem aceitaram as explicações corretas à autoridade de Haridas Thakur, nem repreenderam o discurso ofensivo que ouviram, os demais brahmanas daquela assembleia eram tão pecaminosos quanto o que atacou Haridas com palavras. Tais homens eram brahmanas apenas de nome. Eles eram, na verdade, demônios rakshas, vindo do inferno, onde haviam sofrido inenarráveis torturas nas mãos de Yamaraj, o deus da morte. Em Kali Yuga, para poderem prejudicar e ofender as pessoas piedosas, rakshas nascem em famílias de brahmanas. No Varaha Purana, o Sr. Shiva diz, na era de Kali, demônios rakshas nascem em famílias de brahmanas e torturam as minoritárias almas que buscam pela transcendência. Os Dharmashastras proíbem estritamente de tocarmos, ouvirmos ou adorarmos tais pessoas que vivem sob a aparência de brahmanas. Tocá-los, ouvi-los ou adorá-los é muito contaminador. No Padma Purana, o Sr. Shiva explica isso. Não é preciso uma explanação detalhada, nem mesmo acidentalmente deve-se tocar ou ouvir brahmanas que não sejam devotos de Vishnu.
Não se deve sequer olhar para um Brahmana não devoto, pois tal visão é tão contaminadora quanto o encontro de um comedor de cachorro. Por outro lado, um devoto de Vishnu, mesmo que tenha nascido fora do sistema de Varnas, é capaz de purificar todo o universo. Se alguém conversa com um Brahmana não Vaishnava, esse alguém perde sua devoção. Alguns dias após esse incidente com Haridas Thakur, o degradado Brahmana contraiu um caso tão grave de varíola que seu nariz caiu do seu rosto. Assim foi o Brahmana justamente punido pelo Sr. Krishna, em decorrência de suas ofensas contra o impoluto Haridas Thakur. Vendo o mundo inteiro absorto de prazeres na vida mundana, Haridas suspirou com tristeza o nome de Krishna. Por muito tempo anunciava pela associação de outros devotos puros, então rumou Haridas Thakur para Navadvip. Ao verem Haridas, todos os devotos ficaram deveras eufóricos. Sri Advaita Charya Prabhu abraçou Haridas contra seu peito, considerando-o mais querido do que seu próprio eu. Os demais devotos também derramaram sua afeição sobre Sri Haridas Thakur, que reciprocou o amor de todos. Os ateístas seguiam com suas críticas ofensivas aos devotos, e os devotos seguiam com suas discussões transcendentais acerca dos tópicos do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Todo aquele que ouvir e repetir com fé e devoção essas narrações sobre Haridas Thakur irá se encontrar pessoalmente com o Sr. Chaitanya. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lotos. Assim termina o capítulo 16 do Adikanda do Sri Chaitanya Bhagavat e Sri Vrindavan Das Thakur, intitulado Sri Haridas Mahima Varnana, descrição das glórias de Sri Haridas. Alguma coisa? Hoje de manhã, vê que curioso, né? De manhã, a gente está lendo o Sri Chaitanya Charitamrita e tem um comentário de Prabhupada, a Sebhaktivedanta, que ele fala que não é para escutar nenhum Harikatha, não é escutar falar de Deus de um Avaishnava. E quem não é um Vaishnava, pode ser um Pandit Brahmani, mas se não é Vaishnava, não é para escutar falar de Deus. E agora você está lendo aí no Chaitanya Bhagavata, né, na mesma coisa. Então, não é para escutar, se não for um devoto, um Vaishnava, não é para escutar falar de Krishna. Então, vamos iniciar o capítulo 17 do Adikanda, do Sri Chaitanya Bhagavata de Srila Vyasavatara Srila Vrindavan Das Thakur, intitulado Gaya Gamana Varnana, Gaya Gamana Varnana, descrição da peregrinação a Gaya. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. O Sr. Chaitanya possui uma forma eterna e transcendental e é muitíssimo querido a Sri Nityananda Prabhu. Glórias e mais glórias a ele, que é o tesouro mais precioso dos Vaishnavas. Ó Senhor, misericordiosamente lance seu olhar sobre todas as entidades vivas, para que elas assim se libertem da vida condicionada. Ó meus irmãos, por favor, ouçam com atenção enquanto narro neste capítulo do Adikanda a viagem de Chaitanya Mahaprabhu à terra de Gaya. Ele, que é o rei de Vaikunta, reside agora em Navadvip, como o mais grandioso de todos os professores. A sociedade humana se degrada de tal forma que as 4 direções eram tomadas de grandes materialistas e ofensores que queriam tirar, e sequer tinham curiosidade de ouvir sobre o processo de Bhakti Yoga. Todos estarem atraídos pelo sabor adocicado da ilusão material entristecia o coração dos devotos. Outra razão para a infelicidade dos devotos era verem o Sr. Chaitanya dedicar-se ao ofício de um professor de tópicos mundanos. As pessoas baixas e maliciosas continuavam atirando palavras ásperas nos Vaishnavas, que apenas toleravam em silêncio os insultos. O Supremo Senhor Gaura Sundara decidiu, no íntimo de seu coração, que agora era chegado o momento de revelar sua verdadeira identidade e de manifestar
exercitar seus passatempos transcendentais. Antes, contudo, a Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cujos desejos sempre se realizam, desejou visitar Gaya Dama. Depois de realizar a cerimônia de Shraddha para seu pai e outros rituais prescritos nas Escrituras, o Sr. Chaitanya, acompanhado por muitos estudantes, deu início à sua viagem. O simples pensamento de estar prestes a ver Gaya Dama deixava o Senhor em uma disposição muito venturosa. Com a autorização de sua mãe, ele partiu de Navadvip. Como a Gaia, tocando-a com seus pés de lótus, o Senhor transformava em um local de peregrinação todas as vilas e cidades pelas quais passava. Ora brincando, ora mais sério, o Senhor pelo caminho discutia diferentes tópicos espirituais e explicava complexas conclusões a seus alunos. Após alguns dias, o Senhor chegou à colina Mandara. Depois de visitar as deidades do Senhor Madhusudana sob a colina Mandara, o Senhor, desfrutando de seus passatempos, vagueou pelos arredores da colina. Um dia, enquanto viajavam, o Senhor manifestou febre em seu corpo. Apenas para ensinar ao mundo uma importante lição, ele, que é o rei de Vaikunta, fingiu estar febril como um homem. Manifesta a meio caminho de Gaya Dama, seus discípulos estavam muito ansiosos com aquela febre repentina. Interrompendo o procedimento da viagem, os estudantes tentaram diferentes medicamentos para que a febre diminuísse. Sendo a febre desejo do Senhor, nenhuma intervenção surtiu efeito. Por fim, o próprio Senhor prescreveu seu remédio. Beber a água que lavou os pés de um Brahmana puro, que é a cura para todo sofrimento. A fim de ensinar a todos as glórias de se beber a água que lavou os pés de um Brahmana imaculado, o Senhor pessoalmente o fez. Imediatamente após ter tomado essa água, o Senhor recobrou sua saúde e não havia mais nenhum sinal de febre em seu corpo. Tais atividades do Senhor são parte de sua natureza eterna. Isto descrevem os Vedas e Puranas. No Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11, o Senhor declara: a todos que se rendem a mim, eu recompenso de acordo, pois seguem o meu caminho de todos os aspectos. Ó filho de Pita. A partir desse verso, entende-se que o Senhor Supremo se torna o servo dos seus servos. O servo é conhecido como Bhakta Vatsala, aquele que ama os seus devotos. O Senhor é conhecido como Bhakta Vatsala, aquele que ama os seus devotos. E o Senhor aceita prontamente a derrota, caso isto aumente as glórias de seus devotos rendidos. Como seria possível, então, que devotos que se renderam completamente ao Senhor cogitassem, mesmo que por um instante, em deixarem o abrigo de seus pés de lótus? Agora curado de sua febre, o Senhor seguiu viagem, passando por diversos locais de peregrinação. O Senhor primariamente se banhou, adorou os pitas dos semideuses e então finalmente entrou em Gaya. Ao entrar em Gaya Dama, a rainha das terras sagradas de peregrinação, o Senhor ofereceu de mãos postas suas reverências a ela. O Senhor foi até o Brahma Kunda e lá se banhou. Em seguida, ele adorou apropriadamente os pitas e os semideuses. Então, chegando ao templo decorado com uma chakra, o Senhor aproximou-se para ver as impressões e pegadas dos pés de lótus do Senhor Vishnu. Todos os brahmanas presentes se sentavam ao redor das pegadas e guirlandas de flores se amontoavam ao redor das impressões transcendentais. Ninguém seria capaz de contar quantos incensos, flores, fragrâncias, lamparinas, vestes e ornamentos eram oferecidos naquele templo dedicado unicamente às pegadas do Senhor Supremo. Todas essas oferendas se empilhavam ao redor de seus pés de lótus. Assemelhando-se a seres celestiais, os brahmanas se sentavam ali e descreviam as maravilhosas glórias dos pés de lótus do Senhor. Eles diziam: o Senhor Shiva, o mestre de Varanasi, sempre mantém estes pés próximos a seu coração. E esses mesmos pés são a vida e a alma de Lakshmi. O Senhor abençoou o Bali Maharaj, colocando esses pés sobre sua cabeça. Ó almas piedosas, por favor, contemplem esses pés de lótus. E a Maharaj não tem poder algum sobre uma pessoa que tenha meditado por um único instante sequer nesses pés transcendentais. Os grandes yogis místicos consideram estes pés como de difícil obtenção,
Vocês, contudo, têm a oportunidade de vê-los agora. Por favor, contemplem estes pés de lótus, almas afortunadas. Destes pés, Ganga manifestou-se, e as almas rendidas do Senhor sempre as mantêm junto aos seus corações. Ó almas afortunadas, por favor, contemplem esses pés de lótus que sempre repousam sobre a cama de Anandashiva. Ouvindo da boca daqueles brahmanas acerca das glórias dos pés de lótus do Senhor Supremo, o Senhor Chaitanya afogou-se em um oceano de bem-aventurança estática. Diante da visão daquelas pegadas com seu corpo trêmulo e com arrepios por todo o corpo, lágrimas escorriam profusamente de seus olhos de lótus, dos olhos de lótus do Senhor. Para o benefício de todos os mundos, o Senhor Chaitanya começava agora a manifestar Prema Bhakti, o serviço devocional amoroso ao Supremo. Os brahmanas testemunharam maravilhosos, enquanto de olhos do Senhor lágrimas fluíam como ganjos. Então, pelo orquestrar do desejo do Senhor, Ishvarapuri chegou ali naquele instante. Então, logo viu Ishvarapuri, o Senhor Chaitanya Chandra ofereceu com grande afeição, suas reverências. Ishvarapuri também ficou jubilante ao ver o Senhor, e eles se abraçaram em grande felicidade. Incapazes de controlarem a intensa alegria que sentiam por se encontrarem, respingaram no corpo um do outro com lágrimas de amor. O Senhor disse: agora, pela impossibilidade de poder ver os seus pés de lótus, minha visita a Gaia tornou-se bem-sucedida e proveitosa. Agora, pela possibilidade de poder ver seus pés de lótus, minha visita a Gaia tornou-se bem-sucedida e proveitosa. Com a feitura de oferenda de pinga nesse local sagrado, a pessoa pode liberar seus ancestrais, mas tal oferenda libera apenas ancestrais específicos. Simplesmente vê-lo entrando é suficiente para que uma pessoa libere muitos milhões de seus ancestrais de todo o funcionamento material. Nenhum local de peregrinação, portanto, pode ser comparado a você. Na verdade, você purifica até mesmo os locais de peregrinação. Assim, bondosamente, resgate a mim, que estou me afogando nesse oceano de existência material. Rendo meu coração, meu eu e meu corpo a seus pés de lótus. A única bênção que desejo é que você me dê o néctar dos pés de lótus do Senhor Shri Krishna, para que assim eu possa beber. Ishvarachandra então disse: por favor, escute, ó Pandita, você é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Quanto a isso, não tenho dúvida. Quem senão uma encarnação do Senhor Supremo poderia aprender e ensinar como você, ou agir transcendentalmente como age você? Na noite passada, sonhei que encontrava o Senhor Supremo. Nesse momento que me encontro com você, vejo que aquele sonho era uma predição, agora a se confirmar. Ó Pandita, o que lhe digo é verdade. A cada instante em sua presença, sinto meu êxtase aumentar. Desde que me encontrei com você em Nádia, desde que me encontrei com você em Nádia, excepcionada a sua pessoa, nada mais entra em minha mente. O que lhe digo é apenas a verdade, não tenho nenhuma motivação para mentir. A bem-aventurança que uma pessoa prova na presença do Senhor Krishna, provo plenamente agora em sua presença. Tendo ouvido as aprazíveis e sinceras palavras de Shri Ishvarapuri, o Senhor sorriu e disse: muito afortunado sou por ter com você me encontrado. O Sr. Chaitanya e Ishvarapuri discutiram com grande satisfação tópicos confidenciais da consciência de Krishna. No fundo, tais tópicos eram descritos em detalhes por Srila Vedavyasa. Então, com a permissão de Ishvarapuri, o Sr. Chaitanya partiu e banhou-se para executar a cerimônia sacrificatória de Shraddha para seu pai. Em Falgu Tirtha, ele ofereceu pinda na areia. Em seguida, o Senhor arrumou a Pretagaya, no cume de uma colina. Depois de oferecer novamente Shraddha em Pretagaya, o Sr. Chaitanya satisfez os brahmanas, oferecendo-lhes palavras gentis como Dakshina. De Pretagaya, o Senhor prosseguiu para Dakshina Manas. Então, o Sr. Chaitanya chegou a Ramagaya, onde ofereceu Shraddha, a encarnação de Ramachandra. Deixando Ramagaya, após a oferenda de Shraddha a Ramachandra,
o Senhor colocou-se rumo a Yudhishthira Gaya. Lá, o Senhor ofereceu pinda ao rei Yudhishthira. Assim, o Senhor oferecia a Shraddha alegremente. Cada vez que o Senhor executar uma cerimônia de Shraddha, os sacerdotes brahmanas se sentaram ao seu redor e cantariam mantras. Depois do sacrifício, depois que as oblações foram oferecidas na água, os brahmanas de Gaya, excessivamente ávidos por Dakshina, aproximaram-se do Senhor. Presenciando tal comportamento, o Senhor apenas sorriu e cortou os nós que prendiam seus corações no mundo material. O Senhor então ofereceu pinda em Uttaramanas. Em seguida, o Senhor Chaitanya, que não é outro senão o próprio Senhor Hari, foi para Bhimagaya. Então o Senhor visitou Shivagaya, o Brahmagaya e vários outros locais sagrados. Executando todos os rituais, Chaitanya visitou 16 Gayas. Nos 16 Gayas, o Senhor fez as 16 oferendas. Assim foi que ele, respeitosamente, executou Shraddha e ofereceu pinda a todos os seus ancestrais. Após ter se banhado no Brahma Kunda, o Senhor Chaitanya finalmente ofereceu pinda em Gaya Shiva. Lá, com suas próprias mãos graciosas, o Senhor ofereceu esplêndidas guirlandas de flores e pasta de sândalo, e em seguida adorou as pegadas do Senhor Vishnu. Assim, após oferecer Shraddha em todos esses locais e ter satisfeito todos os brahmanas com que se encontrou, o Senhor voltou para casa. O Senhor descansou um pouco, lá revigorado, sentou-se para cozinhar. No instante em que o Senhor acabou o preparo de seus alimentos, Ishvarapuri chegou inesperadamente para visitá-lo. Intoxicado pelo cantar do santo nome de Krishna e por seu apego ao Senhor, Ishvarachandra caminhava como se estivesse alcoolizado. Deixando imediatamente a cozinha, o Senhor respeitosamente curvou-se diante de Ishvarapuri e lhe ofereceu um assento. Indo, Ishvarachandra disse: Ó Pandita, vejo que cheguei em boa hora. Hoje a boa fortuna está sorrindo para mim, disse o Senhor. Ó querido homem santo, por favor, aceite esse arroz prachado que preparei. Ishvarapuri sorriu e disse: Mas o que você irá comer? O Senhor respondeu: Posso cozinhar arroz novamente para mim? Ishvarapuri disse: Qual é a necessidade de cozinhar novamente? Dividamos em dois o alimento que já está preparado. Sorrindo, o Senhor respondeu: É sua toda a preparação que já está cozida. Em um instante, posso cozinhar uma nova preparação. Por favor, não fique hesitante, mas aceite o alimento que lhe ofereço. Oferecendo a Ishvarapuri o alimento que havia preparado para si, o Senhor foi novamente para a cozinha dar início a um novo cozinho. Provando imensa felicidade, o Senhor demonstrava grande misericórdia a Ishvarachandra. Ishvara, por sua vez, também não deixava de pensar no Senhor sequer por um momento. Com suas próprias mãos graciosas, Chaitanya serviu Ishvarapuri e desfrutou com muito prazer da oferenda do Senhor. Enquanto Chaitanya servia seu mestre, Lakshmi Devi pessoalmente apareceu na cozinha e, invisível a todos, cozinhou rapidamente para o Senhor. Quando viu que Srila Puripala estava completamente satisfeito, o Senhor sentou-se para comer. Estas atividades transcendentais do Senhor e de seus devotos são tão maravilhosas que qualquer um que as escute com fé e sinceridade tem garantido ao serviço devocional puro aos pés de lótus do Senhor Krishna. Depois da refeição, o Senhor fez arranjos para que Ishvarapuri pudesse descansar. Da mesma forma que um discípulo comum servir a seu mestre espiritual, o Senhor começou a massagear os membros de Ishvarachandra com óleos aromáticos. Quem pode descrever a elevada posição de Ishvarachandra Puri e o quanto ele satisfazia o Senhor? Sri Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, agindo como um discípulo ideal, visitou pessoalmente o local de nascimento de Ishvarapuri. O Senhor disse: Ofereço minhas respeitosas reverências à vila de Kumaratha, a vila onde Shri Ishvarapuri primeiramente apareceu neste mundo. Enquanto visitava aquele local, o Senhor derramava profusas lágrimas de amor a tudo o que conseguia dizer, e tudo o que conseguia dizer era o nome de Ishvarapuri repetidamente. O Senhor pegou um punhado de terra, colocou em um pequeno saco de pano e prendeu-o junto à sua cintura. Ele disse:
Este punhado de terra, do local de aparecimento de Ishvarapuri, é o meu bem mais precioso. É este punhado de terra que mantém minha vida. É este punhado de terra que me faz respirar. Assim, o Sr. Chaitanya amava Ishvarapuri, expandindo as glórias de seu devoto. Tendo podido me associar com você, o propósito da minha vida, a Gaia, foi cumprido, disse o Sr. Ishvarachandra. No dia seguinte, com palavras humildes e agradáveis, o Sr. Chaitanya aproximou-se de Ishvarapuri e revelou seu desejo por iniciação espiritual, Mantra Diksha. Srila Puripad disse: se posso lhe dar iniciação mântrica, posso dar a você minha vida e alma, pois render-me a você é tudo que me cabe. Assim, a Suprema Personalidade de Deus, o Supremo Senhor Narayana, o mestre espiritual e instrutor de todo o universo, foi iniciado no cantar de um mantra de Kassila. O Senhor circunambulou Ishvarapuri e então disse: ofereço neste momento minha vida a você. Por favor, lance seu olhar de misericórdia sobre mim, para que eu sempre possa nadar no oceano de amor puro pelo Senhor Krishna. Ao ouvir essas palavras, Ishvarapuri abraçou o Senhor e manteve junto a seu peito. Lágrimas de amor corriam profusamente de seus olhos, como torrentes que encharcavam os corpos de ambos. Assim, cobrindo Ishvarapuri com sua misericórdia, o Sr. Chaitanya, que não é outro senão o Supremo Sr. Hari, em um semblante dourado, permaneceu em Gaia por alguns dias. Vagarosamente aproximava-se o momento em que o Senhor revelaria ao mundo a razão para o seu aparecimento. A cada dia, seu amor devocional por Krishna crescia mais e mais. Um dia, o Senhor sentou-se no local solitário para cantar e meditar no mantra de sua deidade adorável. Por algum momento, o Senhor perdeu-se no mundo estático da meditação no Senhor Supremo. Ao recobrar sua consciência, ele começou a se lamentar e a chamar chorosamente para o Senhor Krishna, objeto de sua meditação. Ó Krishna, ó meu querido Senhor, ó Hari, minha vida e alma, após roubar meu coração, em que direção você fugiu? Em que direção devo rumar para encontrá-lo? O Senhor gritava, invasando da intensa saudade de seu amado Senhor, e chorava amargamente. Em virtude de sua absorção no néctar da devoção amorosa, Prema Bhakti Rasa, Sri Chaitanya, a Suprema Personalidade de Deus, rolava pelo chão e empoeirava todo o seu corpo. Ele gritava em profunda agonia: onde está meu amado Krishna? Após me abandonar, para onde foi ele? Nimai, que antes se portara como um professor sóbrio e grave, agora afligido pelas flechas do amor a Deus, exibia extrema inquietação. Ele rolava pelo chão e chorava ruidosamente enquanto era levado pelas ondas de êxtase do amor em separação, no qual sentia saudades de si mesmo. Passado algum tempo, seus alunos o encontraram e cuidadosamente tentaram trazê-lo ao seu estado normal. O Senhor declarou: voltem para casa todos vocês, eu não voltarei jamais para minha vida material. Eu estou indo para Mathura para me encontrar com Sri Krishna Chandra, o amado Senhor de meu coração. Os estudantes tentaram acalmar o Senhor por meio de inteligência e de vários recursos. O Senhor de Vaikuntha estava agora no humor de um devoto completamente absorto no néctar da devoção pura. Devido ao sentimento de separação do Senhor, seu coração estava muito agitado e por dias era ele incapaz de permanecer parado. No silêncio de certa madrugada, tomado de amor transcendental, o Senhor, desejando ir a Mathura, sem ser por ninguém notado, fugiu da casa em que ficava. Em transe estático, ele dizia enquanto andava: ó Senhor Krishna, meu querido Senhor, onde posso encontrar a você? Depois de viajar a certa distância, ele ouviu uma voz divina que lhe dizia: ao melhor dos Brahmanas, você ainda não deve proceder para Mathura. Você irá para Mathura quando o momento para tal chegar. Por hora, você deverá retornar para sua casa em Nara. Você é a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor dos Planetas Vaikuntha, acompanhado por seus associados eternos. Você veio à Terra para libertar todas as pessoas do sofrimento. Você irá propagar o canto congregacional dos santos nomes de Deus por toda parte. Irá distribuir gratuitamente a todos os mais preciosos, o mais precioso tesouro, o amor puro pelo Senhor Supremo.
Você descendeu a este mundo para dar a seus habitantes o objeto mais desejável de todos, cujo sabor nectário enlouquece as mentes de Brahma, Shiva, Shanaka Kumara e outros, e cujas glórias são continuamente cantadas pelo Senhor. Nanda Shiva. Porque somos seus servos eternos, lembramos você do objetivo de seu aparecimento. Oferecemos este lembrete aos seus pés de lótus. Você é o mantenedor de todas as entidades vivas, a verdade é supremamente independente, e ninguém é capaz de impedir que seus imaculados desejos se concretizem. Portanto, ó Senhor Supremo, por favor, retorne para sua casa. Após breve delonga, você por fim irá ver uma cura. Tendo ouvido a mensagem celestial, o Senhor Chaitanya retornou para casa com seu coração muito feliz. Prestes a dar início à propagação dos santos nomes do Senhor, Chaitanya Mahaprabhu voltou para Navadvip na companhia de seus alunos. Depois de sua ida a Gaya, o Senhor mudara de maneira definitiva. Dia após dia sentia ele seu amor transcendental aumentar. Assim se encerra a narrativa do Adikanda. Ouçam agora, por favor, as descrições do Madhyakanda. Podemos parar por aqui? Já acabou o Adikanda. Yes. Então, assim se encerra o Adikanda no 17º capítulo do Sri Chaitanya Bhagavata, de Vyasavattara Srimad Thakur, intitulado Gaya Gamana Varmana, a descrição da peregrinação a Gaya. Já Sri Chaitanya Bhagavata de Srimad Thakur, que vamos cantar agora a canção Glorificando Mahaprabhu, Dani Atmika, página 64 do livro de canções físico. Quem tem o PDF dele deve estar próximo, ou 4, 5 antes, ou 4, 5 depois. Não é exatamente na mesma página, mas é bem próximo. Então vamos lá cantar todos a canção que Srila Govinda Maharaj mais gostava para glorificar Mahaprabhu. Prabhu He Emonadurnati Sansara Vittore Podiati Nuami Emonadurnati Sansara Vittore Podiati Nuami Tavanida Jan Konamaha Jane Pataiya Dile Tavanida Jan
Antes de ver quem está participando conosco. Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Nama Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Krishavaya Nama Jadavaya Madhavaya Krishavaya Nama Upala Govindaram Madhustaram Upala Govindaram Madhustaram Siddhari Gopinath Siddhari Gopinath Nami